Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live aqui em nosso perfil com um convidado muito especial, Dr. Luciano Figueiredo. Logo ele estará aqui conosco e o assunto será planejamento matrimonial. Desde já, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, a gente já responde durante a live. Olá, olá a todos que estão entrando. Vitala, Letícia, boa noite a todos. Vamos dar início logo mais à nossa live sobre planejamento matrimonial com o Dr. Luciano Figueiredo. O Dr. Luciano já entrou aqui. Estou aqui convidando. Oi, Rosa, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor Luciano. Tudo bem? Tá me escutando direitinho? Escuto muito bem. E você me escuta bem por aí? Tudo ótimo. Bom, Excelente. Boa noite, doutor Luciano. Que bom que você me permita chamá-lo assim. Que por bom que favor. você, que bom que você aceitou o meu convite para estar aqui essa noite conversando sobre um assunto tão importante em nosso direito das famílias e tão necessário, considerando aí que a maioria dos casais ainda não tem esse hábito de realizar um planejamento matrimonial e a gente vai conversar sobre isso. Desde já agradeço imensamente a sua atenção, a sua disponibilidade. Imagino como é que é a sua agenda para arrumar um tempinho aqui para conversar com nossos seguidores. Também quero agradecer a todos que já estão entrando e que depois vão assistir também a live, que tem essa oportunidade. Já peço aí que mande esse aviãozinho para quem vocês acharem que vai ajudar essa live. E aí, doutor Luciano, seja muito bem-vindo. Ô, doutora Rosa, eu que lhe agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que eu tenho me dedicado muito nos últimos tempos, tem sido meu objeto de estudo, né, no doutorado e também é algo que eu me dedico muito no meu dia a dia de escritório. É um tema que cresceu muito em importância, essa questão dos planejamentos, né? Ainda hoje pela manhã eu dava uma aula sobre testamento, né? Como o testamento vem ganhando mais espaço no nosso país, infelizmente por conta de todos nós termos nos apercebido aí da finitude da vida, enfim, por conta da Exato. pandemia 19. E os planejamentos matrimoniais, que é o tema hoje de nossa abordagem aqui conjunta, nossa, é um tema que vem ganhando muito espaço, né? Afinal de contas, os relacionamentos são cada vez mais finitos, né? A gente tem hoje as gerações mais jovens, progressivamente, elas ganham hábito de múltiplas relações na sua vida terrena. Então, se a gente pensar nos nossos avós, bisavós, enfim, a tendência era de um casamento indissolúvel, né? Tinha-se lá um desquite, que era um sujeito não quite quando se separava, porque não havia divórcio. A gente evoluiu depois para um divórcio com 5 anos de separação de fato. Imagina, hoje 5 anos é um uso capião, né? Naquela É, época, para 5 anos de separação de fato, uma emenda constitucional que passou hiperpolêmica num dia que a Câmara estava funcionando meia bomba, no meio da ditadura ali, conseguiram aprovar, porque a resistência era muito grande. E aí vieram os divórcios plurais, a gente reduziu o prazo para 2 anos, e hoje nem prazo existe mais para se divorciar, e uma onda que eu sou a favor de uma facilitação do divórcio, inclusive com a possibilidade, presente alguns requisitos legais, do divórcio extrajudicial. Isso tudo vem demonstrando como os relacionamentos são finitos, né? Como hoje a gente adentra e sai de relacionamentos e adentra em outros relacionamentos, e isso traz consigo uma preocupação de planejar bem essa questão matrimonial. Afinal de contas, já que não é mais um problema de inventário, né? Porque não é mais que a morte vos separe, é um problema de dissolução em vida, as pessoas se preocupam um pouco mais. Então é um tema, para mim, muito palpitante, estou muito empolgado. E eu que lhe agradeço o convite, lhe agradeço a espera também. A gente estava para marcar essa live, eu estava aí com esse compromisso lá de entrega da tese do doutorado. Enfim, obrigado aí pelo como é que aguardo. tá a sua princesa?
O senhor também Ah, agora teve uma princesa, não foi? as duas estão ótimas. Aqui do ladinho tão ótimas, graças a Deus, todo mundo bem. Que ótimo. Doutor Luciano, com essa sua introdução, eu gostaria aqui de rapidamente lhe apresentar para os nossos colegas. Doutor Luciano, um currículo resumido aqui, ele é advogado, sócio fundador do Luciano Figueiredo Advogados Associados, doutorando em Direito Civil, PUC São Paulo, mestre em Direito Privado, Universidade Federal da Bahia, especialista, pós-graduado em Direito do Estado pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, graduado em Direito pela Unifaces, acho que é de Salvador, não é isso, doutor Luciano? Professor de Direito Civil, palestrante, autor de inúmeros artigos aí científicos, livros jurídicos, e eu quero dizer, doutor Luciano, que desde a primeira vez que eu lhe assisti num congresso do IBDFAN, que eu já virei sua fã, viu? Adoro a forma que você expõe todas as matérias, forma didática, a forma competente, brilhante, que faz a gente entender e realmente ficar empolgado para o tema. Eu também estava bastante empolgada, estou, e acho que vai ser um bate-papo muito enriquecedor aqui. E eu já queria começar aí com uma provocação. Claro. Doutor Luciano, as pessoas hoje, se a gente fizer aí uma pesquisa nos cartórios, a gente vai observar que a maioria dos casais ainda persistem em casar ou fazer contrato de convivência ou não fazer nada e estar na comunhão parcial de bens por ser aí o nosso regime supletivo ou legal. E por que será? Será por acomodação, desconhecimento, tabu, ou porque o regime da comunhão parcial ainda é o melhor, ou por tudo junto? Nossa, a sua primeira provocação, vou aproveitar aqui antes de adentrar para deixar abraços aqui, ó, tanta gente bacana, assim, Sim. no encontro de hoje, né? Deixo um abraço ao professor Elton, que compartilhou aqui no nosso Stories a nossa live de hoje, a doutora Carol Coutinho, lá do Rio de Janeiro, colega que tem um projeto de família em dose dupla, muita gente bacana, viu? Maravilha. Grande colega, doutor Elton também. Sintam-se todos abraçados. Então, Rosa, me permita lhe chamar de Rosa, tá? Claro. Por favor. Então, Rosa, eu tava. Essa é uma questão muito interessante, né? E que já é historicamente abordada no nosso país. Eu li recentemente a obra do professor Francisco Carrali, Contrato de Convivência, uma obra referência no nosso país da década de 90. Ele foi o primeiro a redigir sobre esse assunto. E o Carrali dizia, né, e diz no seu livro, como ainda há uma barreira cultural muito grande no nosso país para o debate do planejamento matrimonial. Talvez pelo fato de sermos latinos, ele faz essa analogia com outros países latinos também, e o latino é mais passional do que racional, segundo ele, a gente tem uma certa dificuldade de sentar à mesa e discutir qual é o melhor regime de bens para reger aquela conjugalidade, seja uma conjugalidade matrimonial ou seja uma conjugalidade decorrente da união estável. Então, a primeira barreira, eu acho que é uma barreira cultural. Tá? A gente tem uma barreira cultural. Discutir regime de bens é prenúncio de um desentendimento. Né? Acaba sendo noivado até, não é, doutor Luciano? Exatamente. É prenúncio de um desentendimento, é prenúncio de se achar que o casamento é baseado em interesse, não é baseado em afeto. Enfim, é um tema que isso é uma barreira. O professor Mairan, que tem uma obra sobre planejamento matrimonial familiar, ele diz, porém, e no meu entender com maestria, que é melhor tentar vencer essa barreira, né? Porque se duas pessoas estão tentando se casar, elas terão, durante a sua existência matrimonial, vários e vários desafios, muito maiores, talvez, do que um debate prévio de regime de bens. E se há algum tipo de restrição em relação a esse assunto, que se resolva logo no início, para que isso não, amanhã ou depois, agudizar e levar a um possível divórcio. Sem contar que a escolha de um regime de bens mais separatista, como a separação convencional, às vezes é até medida de proteção do outro. Né? Então, imagine um grande empresário que assume grandes riscos, né? De repente escolher um regime de separação de bens é uma medida protetiva do cônjuge, que apesar de não ter comunicação patrimonial, em contrapartida também não terá responsabilidades por atos indenizatórios, né? Reclamações trabalhistas, tributos, etc. Mas há primeiro essa barreira cultural. Uma segunda barreira é uma barreira de desconhecimento.
Eu entendo que, infelizmente, este é um assunto que, apesar de ser de conhecimento geral, é de conhecimento rasteiro. Muita gente não sabe que há opções para escolha de regime de bens. Muita gente não sabe que você pode até confeccionar um regime de bens atípico, misto, né? Muita gente Sim, sabe que o ordenamento... Participação final nos aquestos, por exemplo, são pouquíssimas as pessoas que sabem sobre esses termos percentuais. isso, Na própria isso. faculdade de Direito, você vai... Né, às vezes você pega alunos que não cursaram família ainda e já estão avançados no curso, sexto semestre, sétimo semestre, oitavo semestre. Família geralmente está ali no nono semestre, oitavo semestre, não sabe da existência do regime da participação final nos aquestos, quiçá aqueles que não são dedicados à área jurídica. Né? Se eu Sim, sair do meu prédio, descer e perguntar a qualquer pessoa, que seria, entre aspas, um homem médio, né, como se diz por aí, ele não vai saber da existência desse regime de bens. Como é que você vai escolher uma coisa que você nem sabe sobre a existência? Pior, isso. regimes mais triviais, as pessoas sequer conhecem também, né? Qual é a diferença de uma comunhão universal para uma comunhão parcial e uma separação convencional de bens? Nós que somos da área e o público que está aqui, que se dedica a esse assunto, conhece. Mas pessoas que não são da área têm dificuldade em reconhecer essa diferença. E esse é um assunto que deveria ser um assunto para além do direito. Né? Esse é um assunto que deveria habitar uma linguagem mais coloquial, um assunto mais acessível. Afinal de contas, pessoas se casam e pessoas vivem em uniões estáveis. E tem que Isso. conhecer, saber acerca dessa questão do regime de bens. É bem verdade que o legislador civilista, ele até tentou melhorar esse assunto quando você faz a leitura do código, lá da habilitação do casamento, está lá pelo 1528, ele diz, né, que o registrador deve advertir as partes sobre o regime de bens e ainda que elas não elejam o regime de bens, deve explicar que incidirá a comunhão parcial e quais são os efeitos. Mas a gente sabe que na prática isso não ocorre assim, né? Assim, É, etc, coisa e tal, isso não acontece. Então me parece que as barreiras são, primeiro, cultural, segundo, desconhecimento e terceiro e última barreira, a ausência de cultura preventiva. O brasileiro não é prevento. Então, assim, uma pessoa que vai se casar, ela não procura um advogado, em regra. Tá? Ela procura um advogado se ela vai se divorciar, se ela vai dissolver o... exatamente. Mas ela não procura no casamento. Eu tenho lá no escritório até uma amostra interessante de pessoas que vão até lá fazer pacto antinupcial. Mas, assim, é muito menor do que o número de pessoas que me procuram para se divorciar ou para fazer dissolução de união estável. Então, a gente vai na repressão no Brasil, no contencioso, a gente não vai na prevenção. E aí dificulta. Se essa pessoa ouvisse um advogado, seja eu, seja até a defensoria pública, né, se não tiver condição financeira para arcar com valores de um advogado privado, um NPJ, enfim, ouvir uma opinião avalizada sobre o assunto e ter um mínimo conhecimento acerca do tema, poderia exercitar isso de uma forma melhor. E isso não acontece. Sobre a regra Isso. geral da comunhão parcial, ela está no Brasil desde 77, né, por força da lei do Uhum. divórcio, a lei 6.515, nós instituímos o divórcio e aí, por nos darmos conta que havia divórcio, mudamos o regime legal, né? Sai da comunhão universal, porque agora pode acabar, né? E vamos manter a Isso. comunhão parcial. Há quem critique. O professor Cristiano Chaves, por exemplo, é partidário da ideia de que deveríamos ter uma modificação legislativa no Brasil para o regime da regra geral ser o da separação convencional de bens, como acontece em alguns países com Código Civil mais recente, a exemplo do Uruguai. Né? O professor Cristiano diz que a gente vive de forma acertada, que nós vivemos um amor líquido, né? Tempos de amores líquidos lá do Bauman. Nós temos Isso. uma sociedade capitalista que importa esse modelo para os modelos afetivos e se criou uma cultura de troca. Então, isso gera, na verdade, relacionamentos sucessivos e não permanência relacional até o momento do falecimento. Que, por conta disso, melhor seria o regime da separação de bens. O tema é bastante polêmico. Quando você lê, por exemplo, Orlando Gomes, ele redige que o regime para ele, da regra geral, seria o da comunhão universal, porque o casamento é uma comunhão plena de vidas, né? Como diz a lei, diz o Código Civil. É um Sim. tema, enfim, é ideologia, é política legislativa. É que nem aquela história. Poxa, eu acho que a maioridade deveria ser aos 12, o outro aos 18, o outro aos 20. Você pode achar Isso. argumentos de desenvolvimento biológico, etc. Mas no final das contas, é o legislativo que a gente elegeu, né, que por opção legislativa fez a escolha desse regime de bens. Eu entendo que é possível a médio prazo
que seja verificada essa modificação para o regime da separação convencional de bens como regra geral. Mas eu sei, né? Vejamos, o Brasil ele tem uma peculiaridade muito grande em relação a temas familiares, que é uma coisa muito interessante, Rosa, no Brasil. A gente tem uma jurisprudência muito progressiva em direito das famílias, porque nós temos, né? Você pegar aí os últimos 20 anos, caramba, o que tem de coisa de família, né? Todos Casamento. os dias, né, doutor Luciano? A gente não pode passar um dia sem ler alguma coisa, sem se atualizar, que tem decisões. Exato, então é casamento homoafetivo que não podia e passou a poder. Multiparentalidade, né? Que tem tema de repercussão geral. A gente tem decisão de família todo dia. Temos uma jurisprudência muito porosa, assim, as questões familiares. Mas o nosso legislativo, se você parar para pensar, ele ainda é tradicionalista em temas familiares. Aliás, é isso que nos leva a ser o único país no mundo cujo casamento homoafetivo é permitido, não por reforma legislativa, mas por resolução do Conselho Nacional de Justiça. Verdade. Eu sou a favor do casamento homoafetivo e queria deixar isso registrado aqui, né? Eu fui um defensor, o IBDFAN foi amigo escuro em nação, Berenice foi lá sustentar, fiquei na torcida, né? Deu tudo certo, amém, que bom, tá aí acontecendo. Mas a forma legal seria uma reforma legislativa, né? Não seria Isso. uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. E por que a gente não tem reforma legislativa? Porque não aprova no Congresso. E por que não aprova no Congresso? Porque temos bancadas tradicionalistas no Congresso, que, em certa medida, elas denunciam uma média populacional de escolha ainda tradicionalista, né? Porque é proporcional a eleição. Então, está lá quem nos representa. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas nós votamos, elegemos por representação, está lá. Então, essa é uma situação muito interessante, Rosa. Eu acho que a mudança para o regime da separação convencional, a doutrina já reclama há algum tempo, a jurisprudência talvez também tenha um pé lá, mas o legislativo eu acho que ainda vai ser refratário por um período aí. Isso. Doutor Luciano, mas eu acho que já é uma grande conquista a gente conseguir discutir, né? Porque, como você colocou, essa questão, eu vejo também um problema sério, essa não ser exigida a presença do advogado, por exemplo, no processo de habilitação. Porque, como o senhor bem colocou, no cartório as pessoas se informam e elas não recebem as informações ali suficientes e adequadas para que elas tomem a decisão e elejam ali o seu regime de acordo com o seu caso, com o seu patrimônio, com o seu relacionamento, porque independentemente do regime legal, a gente sabe que pode mudar, a gente vai ver aqui que pode ser alterado. Então, eu acho que só o fato a gente já está discutindo, porque precisa de advogado para tudo, e por que não no processo de habilitação? Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes se acomodam, e aí ficam ali no regime de comunhão parcial de bens porque não querem sair dali, procurar um advogado, fazer um pacto antinupcial, entende? Então eu vejo muito essa preocupação. Inclusive, a gente viu que nesse contexto pandêmico, passou-se a discutir até a preocupação até com o contrato de namoro, porque as pessoas passaram aí a ter que conviver mais tempo, a ter essa preocupação de ali regularizar aquela situação de fato, não é isso? Então, eu queria que a gente conversasse um pouco, que é inevitável, né? A gente conversar um pouco aí para a gente adentrar mesmo no pacto antinupcial, que é bem importante. Essa questão atual aí, que eu sei, inclusive, a sua posição em relação ao contrato de namoro, ao namoro qualificado. Mas, enfim, é um assunto que veio à tona, que já se falava muito, né? E que rapidamente eu acho que a gente pode aqui tecer algumas considerações. Com certeza, Rosa. Eu sou, como você já sabe, né? Manda até um abraço para a Aline aqui, foi minha aluna, ô Aline, que bom. Foi. E com saúde, que bom. Também o SMAS, né? Tanta gente bacana aqui. Então, olha só, Rosa, eu sou um entusiasta e defensor do contrato de namoro, né? Eu tenho ficado até mais feliz porque eu tenho conseguido pessoas ao meu lado. Antigamente eu me sentia muito sozinho nessa defesa, mas de uns tempos para cá eu tenho conseguido alguns adeptos. Qual é a situação que me incomoda no Brasil? O posicionamento da doutrina ainda majoritária e da jurisprudência no Brasil é que a união estável é um ato-fato jurídico, né? Paulo Lobo, por exemplo, diz isso. O Rodrigo da Cunha, nosso presidente do BDFAN, defende isso em suas obras. O que é um ato-fato jurídico? Presente os pressupostos colocados na lei, convivência pública, contínua e duradoura
entre pessoas desimpedidas de se casar ou separadas com ânimos de constituir família, você entra na união estável, independentemente de você realizar manifestação de vontade expressa na direção de ingressar na união estável. O que é que isso me incomoda? O que me incomoda é que pessoas são catapultadas a uma união estável sem manifestar expressamente a sua vontade e, ao serem ingressadas na união estável, o ordenamento jurídico nos traz um caminhão de consequências, né? Um caminhão de consequências. Sim. O ordenamento jurídico diz, ó, você está em união estável, agora você tem regime de bens, agora você tem deveres pessoais, agora você tem alimentos, agora você tem sucessão, agora você tem questão previdenciária, tudo isso sem que aquele casal tenha externado o desejo, a vontade de ingressar na união estável. Então, eu sempre fui um defensor da ideia, eu tenho um artigo publicado sobre isso em 2011, de que nós deveríamos, no Brasil, mudar essa categoria jurídica da união estável, essa categorização. Que a união estável deveria ser vista como um negócio jurídico. Ou seja, que a regra geral no Brasil é que as pessoas vivem um namoro e que, se elas quiserem ingressar na união estável, que elas manifestem expressamente a sua vontade. Obviamente, quando eu falo isso, a pessoa, poxa, vem aí, vai ter que ter formalidade preliminar, habilitação, ouvir Ministério Público, proclama. Não, gente, não. Se a gente engessar a união estável, ela perde a razão de ser. Né? Ela tem que ser mais informal mesmo. Mas tem que ter uma manifestação de vontade, que seja por instrumento particular, tá? Mas é necessário que tenha essa manifestação de vontade, porque você ingressa em uma categoria jurídica que tem muitas repercussões automáticas. Por conta disso, eu sempre fui um entusiasta do contrato de namoro. Contrato de namoro, só para situar aí, gente, o contrato de namoro é aquele em que o casal realiza um contrato dizendo que vive um mero namoro. Pô, que loucura isso, né? Duas pessoas vão sentar, vão fazer um contrato para dizer que vivem um namoro. Por que isso? Para afastar a configuração da união estável. Dizer que não tem ânimos de constituir família e que, por conta disso, vivenciam ali naquela moldura um mero namoro. Ocorre que, como posicionamento majoritário no Brasil é de que a união estável é ato-fato, o contrato de namoro, para a maioria da doutrina e julgados do STJ, ele não tem o condão de, por si só, afastar a configuração da união estável. Há autores que defendem que esse contrato de namoro a sua consequência será uma ineficácia, como o Pablo Stolze defende isso, por exemplo. Há outros autores que defendem que ele é nulo por ter um objeto ilícito. Enfim, eu entendo que ele é válido, entendo que o objeto ele é lícito, tá? E eu entendo que ele serve hoje, pelo menos, como um grande indício de tentativa de afastamento da união estável. Infelizmente, não serve como uma blindagem por conta da natureza jurídica da união estável de ato-fato. Mas, como eu estava dizendo, a gente está começando a ter uma mudança de cultura. O Marcos Bernardes de Mello, que é o pai da teoria, o pai vivo, né? Eu costumo brincar, porque o Pontes de Miranda já faleceu, o Kelsen há muito mais tempo. Mas o Marcos Bernardes de Mello, que é aí a maior expressão viva da teoria do ato-fato e negócio jurídico, ele tem uma obra, né? Teoria plano da existência, plano da validade, plano da eficácia, enfim. O Marcos Bernardes, que defendia ser a união estável ato-fato, mudou de ideia ano passado. Passou a defender a união estável como negócio jurídico. E aí ele vai, com certeza, trazer muita gente com ele, vai influenciar muita gente, e isso vai dar uma vida ao contrato de namoro. Muitos casais têm me procurado na pandemia para realizar contrato de namoro, porque com a pandemia passaram a residir juntos temporariamente, ou a pernoitar juntos com maior frequência, porque a gente não tem show para ir, não tem cinema tá fechado, teatro tá fechado, ir no restaurante é perigoso. Então vamos ficar em casa mesmo. Então passaram a pernoitar mais em casa e vem me pedindo a fazer esse contrato de namoro. Eu geralmente o faço, Rosa, e a dica prática que eu dou é que eu coloco uma cláusula nesse contrato dizendo que se um dia esse contrato de namoro for desconsiderado para uma situação de união estável, que as partes já declaram que adentram nessa união estável através de um regime de separação de bens. É o que alguns autores chamam de cláusula evolutiva ou darwiniana, né? Se aquele namoro evolui para um estável, já deixa ali regulado. É uma forma de blindagem. É uma forma Talvez de aí é o mais importante esse contrato, né, doutor Luciano? Que eu tenho visto que tem assim, ressaltado mais essa questão da cláusula, que é exatamente a preocupação patrimonial, né, que esse casal realmente tem ali, que é aquela linha tênue do contrato de namoro, aliás, o namoro qualificado para a união estável, talvez ali é o mais complicado, que alguns entendem que nem existe namoro qualificado, né? Mas, enfim, existe grande parte da doutrina que considera, né, que é exatamente
essa questão de uma vontade futura de, né, de viver em família que difere da questão da união estável. Eu queria mandar um grande abraço para a minha colega, doutora Andréa Mello, aí, defensora pública também, que está nos prestigiando. Ela está aí, doutora Andréa. Um abraço, Andréa. Pois é, doutora Luciana. Então, eu acho que a gente já pode adentrar agora no pacto antinupcial, não é, doutor Luciano? Que é um assunto extremamente importante no regime de bens, né? Eu acredito aí que é um instrumento. A gente pode falar um pouco sobre a questão da forma, a questão do prazo, a questão do início e do término. Fique bem à vontade. E eu sei que o senhor é simplesmente apaixonado por esse assunto e é um expert em pacto antinupcial. Adoro o pacto, tem sido desse ano pandêmico, né? O pacto antinupcial. Eu não sei se a Rosa travou e eu travei, acho que foi ela, mas tá tudo Travou, certo. mas voltou, doutor Luciano. Travou, mas voltou. Já estou lhe ouvindo bem. Pronto. Qualquer coisa você me avisa que eu tento mudar aqui a internet. Então, eu estava dizendo o Sei. seguinte: o pacto antinupcial, ele é um negócio jurídico acessório ao casamento, né? Afinal de contas, o pacto existe em função do casamento, né? Ele é acessório ao casamento, ele é chamado de antinupcial porque ele é feito antes do casamento. Muita gente, inclusive, critica, né, o antenupcial porque parece que é contrário ao casamento, né? Então, muita gente faz crítica desse pacto. Não é que ele é contrário, na verdade, é que ele é anterior ao casamento, tá? Esse pacto antinupcial, a lei, artigo 1653, ele precisa ser feito por escritura pública, sob pena de nulidade absoluta. Então, a atribuição para a confecção do pacto já nos lembrava nosso professor Zeno Veloso, que infelizmente nos deixou esse ano aí de Covid, mais um vitimado por essa pandemia. Ela é a atribuição do notário, o notário, né, o tabelionato de notas que vai fazer o pacto antinupcial, e aí você vai levar a habilitação do teu casamento. Tá? Então tem que ser feito por escritura pública sob pena de nulidade, e ele só produz efeitos no momento em que você vier a se casar. Então, se há um pacto que foi feito por instrumento particular, por exemplo, ele é nulo de pleno direito porque ele não serve para regular o regime de bens do casamento. Se esse pacto antinupcial foi feito por escritura pública, mas a ele não se seguiu o casamento, este pacto é válido, pois feito por escritura pública, porém ineficaz, pois a ele não se seguiu o casamento. Se esse pacto foi feito por escritura pública e a ele se seguiu o casamento, ele é válido e eficaz. Mas é uma eficácia meramente inter partes. Porque para que esse pacto tenha eficácia erga omnes, diz o código lá no 1657, ele tem que ser levado ao registro de imóveis do primeiro domicílio conjugal. Aliás, regra essa é digna de críticas, como coloca a professora Daniela Farias, porque é possível que os cônjuges não tenham imóvel, muita Eu gente que já se ia casa não tem. perguntar qual era a sua opinião sobre isso. E aí, como é que vai levar? Né? Vai averbar onde se não tem imóvel? É possível que mudem de domicílio com frequência e a lei pede apenas que leve no primeiro domicílio, um negócio tanto quanto sem lógica. Melhor seria, na verdade, que essa averbação fosse feita lá no Registro Civil de Pessoas Naturais mesmo, que é o local que se dá a Sim. publicidade do casamento, e ficasse tudo reunido com o mesmo sistema de publicidade. Eu concordo com a professora Daniela em relação a essa crítica construtiva que ela faz. Dúvida interessante que gera polêmica é a seguinte: fiz por escritura pública e me casei, então ele é válido e tem eficácia entre os cônjuges, e não levei ao cartório de registro de imóveis do primeiro domicílio conjugal. Em relação a terceiros, valerá o quê? O regime da comunhão parcial? Ou o terceiro poderá escolher entre o regime da comunhão parcial e eleito no pacto o que for para ele melhor? Questão interessante, né? É, Levantada, por exemplo, pelo Paulo Lobo. Tá? Não há jurisprudência afirmada, a tendência é que se considere como comunhão parcial. É isso que vem sendo o entendimento. Outra situação interessante que eu já peguei no escritório algumas vezes. Apresenta a certidão de casamento, tem lá, regime de bens, comunhão universal. Aí você vai estar atrás do pacto. Não tem. Como não tem? Tinha que ter feito por pacto antinupcial. Não, está dada a notícia no registro do casamento da eleição do regime de bens, mas não foi realizado o pacto. E aí vale a comunhão parcial. Porque o pacto tem que ser feito por escritura pública. Eu acho até uma burocracia, mas é a forma do sistema nacional, não tem por onde correr. Né? é. Então, ele tem que ser feito por escritura pública. Esse pacto ele tem que respeitar as questões de ordem pública.
está lá no 1655 do Código, né? Que é um tema que a gente vai seguramente tangenciar já já. Então, ele tem que respeitar as questões de ordem pública sob pena de nulidade, não do pacto, mas apenas da cláusula da disposição que diz respeito à questão de ordem pública. Por exemplo, se no meu pacto disser lá que o cônjuge, em nenhuma hipótese, será herdeiro legítimo necessário, essa cláusula ou convenção do pacto é nula. O resto do pacto se mantém, mas essa cláusula ou convenção é nula porque há situações em que o cônjuge necessariamente herdará no Brasil ele herdeiro legítimo necessário. Inclusive, doutor Luciano, existem situações também, porque muitas vezes a pessoa pensa que porque ela casou em comunhão parcial, ela não pode fazer um pacto, né? Então, seria bom deixar claro que pode também, né? E aí, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa situação, né? Que você, o tipo, quais são as cláusulas que podem ser previstas no pacto, que o senhor até já iniciou, né? Que existe aí uma doutrina majoritária no sentido de que sim, que pode haver cláusulas existenciais, mas algumas cláusulas dessas aí, como, por exemplo, a pacto de infidelidade, ali, de indenização por traição, algumas são polêmicas ainda, e também eu queria falar, que o senhor falasse dessa situação que tem sido bem comum na situação de união estável pré-existente ao casamento. Então, eu fiz o pacto, né, eu fiz ali o pacto antinupcial porque eu ia casar, em fevereiro de 2020 veio a pandemia, eu posterguei o meu casamento, ou seja, aquele pacto ainda não tem ali, né, eficácia. Mas aí eu estou vivendo em união estável antes do casamento. Então, existem várias situações aí, né? Se a gente pode converter esse pacto num contrato de convivência, existe essa possibilidade, queria que o senhor falasse um pouco, ou se realmente você pode depois casar, mas o período que você viver em união estável é aplicado como união parcial, porque existe aí essa situação, nesse contexto muito comum. Muito comum mesmo, Rose, que cresceu muito na pandemia, né? A gente tem a cultura no Brasil de que casamento é festa de largo, né? Pelo menos você é do Nordeste como eu, deve ter essa mesma cultura. Aqui na Bahia, os casamentos. Eu tenho uma amiga curitibana que uma vez veio para um casamento aqui na Bahia que ela ficou assim, caramba, né? Que maravilha, é banda, é sandália havaiana, etc. Mas parecia Festa uma festa de grande. largo, É. mas, né, em boa parte do país. E por conta da impossibilidade de realização de grandes eventos, muita gente fez o pacto. Quando chegou ali perto de se casar, veio a pandemia e vai adiando, né? Vai adiando o casamento Uhum. e Isso. a pandemia não passa, a pandemia não acaba. Aliás, eu me lembro bem logo quando a pandemia começou, eu estava numa viagem, enfim, voltei para o Brasil, já tinha tido. Eu estava numa viagem fora do país na época e peguei a pandemia lá primeiro do que aqui. O final, né, da viagem já foi um final meio tenso. E quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei muito assustado e as pessoas não entendiam muito bem o nível do meu susto, assim, né? Porque, rapaz, eu vi lá, o negócio vai apertar aqui, assim, né? Todo mundo de máscara na rua, fechando o museu, etc. A coisa vai pegar. Eu me lembro que eu dava aula num curso lá em Goiânia e aí o sócio me ligou, Luciana, a gente está adiando sua vinda aqui para Goiânia, tem esse negócio de pandemia, etc. O sócio me falou, não, mas eu estimo aqui com minha experiência que daqui a 30 dias tudo volta ao normal. E aí, tem um ano e um Era pouco a reabrindo esperança de todos, né, doutor Luciano? para ele. Eu falei, essa experiência em pandemia é ruim, né, amiga? Mas a experiência em pandemia não é das melhores, não, né? Mas, enfim, a coisa se alongou e isso acontece. Mas vamos lá, então, aos seus questionamentos. O primeiro questionamento que você fez é o seguinte: o objeto do pacto antinupcial. Né? Será que o pacto só pode tratar sobre patrimônio ou será que o pacto pode tratar para questões além do patrimônio? O Código Civil, quando fala do pacto antinupcial no 1639, ele diz que vai regular questões patrimoniais. Mas ele não diz que são exclusivamente questões patrimoniais. Ele não diz que são tão somente questões patrimoniais. O que vem levando a doutrina, cito por todos, o professor Gustavo Tepedino, a defender a ideia, a defender a tese de que seria viável você ter, na verdade, outras cláusulas no pacto antinupcial. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás na revista Trimestral Direito Civil, em que eu dizia assim: pacto antinupcial e contrato de convivência, um relacionamento para chamar de seu. Né? Porque eu entendo que o pacto antinupcial e o contrato de convivência, com alargamento do objeto para além do patrimônio, nos dá algo que historicamente nós não tínhamos, que é o quê?
a oportunidade de você construir com o seu cônjuge um relacionamento sob medida para suas necessidades. A gente tinha muita ideia de um casamento, camisa tamanho único, unissex, né? Ou, para falar em linguagem jurídica, contrato por adesão. Né? Então, vamos aderir aqui ao bloco do casamento, do matrimônio. E hoje a gente tem algum nível de liberdade, nos lembra o Tepedino. Você pode, então, trazer no seu pacto antinupcial questões patrimoniais, escolha de regime de bens, doações antinupciais, promessas de doações entre cônjuges. Então, eu e você, Rosa, nos casamos em separação de bens e, na hipótese de divórcio, eu me comprometo a lhe doar um determinado valor. Ou você se compromete a me doar um determinado valor. Né? Doação de terceiros. A gente está se casando e o seu pai está nos dando o nosso imóvel de moradia. Ele pode, inclusive, figurar no pacto. Pontes de Miranda já defendia isso, como interveniente anuente. Então, a gente pode regular essas questões de objeto patrimonial, que eu costumo dizer que é o objeto primitivo do pacto, é o objeto primais do pacto, mas nós podemos ir além. Regular questões pessoais, regular questões procedimentais, tá? E aí tem muita cláusula. Eu redigindo sobre isso, eu cataloguei 25 cláusulas, e olha que tem mais, de polêmicas em relação ao assunto. E você tocou em algumas delas que eu gostaria de já abordar aqui. A primeira delas é a famosa cláusula penal por dissolução afetiva. Né? E aí ela se subdivide em cláusula penal por dissolução afetiva motivada, que é a cláusula de traição, e cláusula penal por dissolução afetiva imotivada, que é uma indenização pelo término do casamento. E aí a gente vai abordar sobre isso. Veja, o primeiro debate que já se estabelece é o seguinte: pode cláusula penal no pacto antinupcial? Já é a primeira dúvida. Será que pode? Ou não pode? Por exemplo, o professor Aguirre, nosso amigo lá de São Paulo, também compõe o BDFAN, acho que atualmente ele é o presidente do BDFAN São Paulo, se não for é o vice, não. O professor Aguirre, grande estudioso do assunto, ele defende que não é possível cláusula penal no pacto antinupcial. Por quê? Porque ele defende que a cláusula penal é um instituto obrigacional que não se amolda à natureza do pacto antinupcial. Eu, Data Vênia, discordo do Aguirre, porque eu entendo que o pacto antinupcial tem natureza jurídica de negócio jurídico. E em negócio jurídico cabe cláusula penal. Me filiu aqui ao Carrali, por exemplo, a professora Fabiana, Daniela, enfim, tantas outras professoras que se encaminham nessa mesma linha, tá? Então, vencido esse primeiro quebra-mola, a gente vai para as derivações. Cláusula penal por traição. Pode ou não pode? Eu não vejo problema. Inclusive, tendo em vista que a maioria da doutrina no país defende que a monogamia é questão de ordem pública, coisa com que eu discordo, mas é o posicionamento majoritário, e, aliás, posicionamento majoritário lastreado em CNJ, que há 3, 4 anos atrás entendeu pela nulidade das escrituras públicas das relações poliafetivas, teve aquela de Tupã, depois do Rio de Janeiro, CNJ disse é tudo nulo, né? E a votação foi apertadíssima, salvo engano, foi um voto de diferença só. Foi. Com base no argumento de que a monogamia era uma questão de ordem pública, e também lastreado no STF, que no final do ano passado, ao julgar a possibilidade de repartição de benefício previdenciário em tema de repercussão geral, disse que não podia, porque a monogamia era uma questão de ordem pública, está lá nas razões do voto. Então, assim, se a monogamia é uma questão de ordem pública, cláusula penal por traição, o pessoal deveria bater palma de pé, né? Porque assim, poxa, você está, no final das contas, blindando a monogamia, tá? Mas não é esse o entendimento que vem se asseverando por aí. Né? Muita gente discute sobre a viabilidade dessa cláusula, sobre a licitude da cláusula, e o STJ ainda não tem um julgado claro acerca do assunto. Ainda não chegou lá em cima, né? Esse debate, que seguramente mais cedo ou mais tarde chegará. Cláusula penal por término imotivado, essa eu acho mais tranquila. Aquela cláusula que diz assim, ó, se a gente ficar casado 5 anos, no término do casamento, eu vou ter que me doar um imóvel, um valor de X. Tem gente até que escalona, né? 5 anos é R$1.000, 10 anos é R$2.000. O tempo que passou junto aí pela metade, né? Tem pactos aí fora do Brasil, são super interessantes a gente estudar. Exatamente. Os americanos, né? Os prenúpcios norte-americanos. Então, tem que escalona esses valores, etc. Eu entendo que, na verdade, se você parar para pensar,
cláusula penal, essa cláusula indenizatória por término imotivado, nada mais é do que das duas uma. Ou uma promessa de doação, feita no pacto antinupcial por mera liberalidade, e o STJ entende que promessa de doação em pacto vincula, em decisão do STJ, porque o pacto envolve ali uma transação. Talvez você tenha aceito casar comigo em separação de bens, porque eu prometi lhe doar um bem na saída da dissolução. Uhum. Não houve ali uma transação em relação ao time, em relação ao assunto. Ou é um alimento compensatório, pré-quantificado. E a gente tenta larga jurisprudência já sobre alimento ressarcitório e compensatório, porque no mais das vezes se fixa isso porque uma das partes deixou a vida profissional por algum motivo para estar com outro cônjuge. Então eu entendo como plenamente viável. A doutora André... Sim, pode perguntar, doutor, porque eu já ia até falar que eu aproveitar a pergunta da Andrea para a gente já saber a questão se é obrigatório o pacto na separação, obrigatória, bem como em caso de o casal querer afastar a súmula 377, que aí eu acredito que seja a dúvida maior, não é? Porque ali, geralmente, o caso mais comum é acima de 70 anos, e ali pela súmula 377 do STF, vai ali comungar ali aqueles bens adquiridos onerosamente durante o relacionamento. Mas eles podem, né, através de pacto, e é aí que eu quero que o senhor diga, afastar essa súmula do relacionamento e não, no caso, ali partilhar aqueles bens, não é isso? Perfeito, Rosa. Bela pergunta do doutor André aí. Agradeço a presença e a pergunta. Então, Rosa, você até fez uma pergunta que tem uma correlação com isso. Luciano, quem se casa em comunhão parcial pode fazer pacto? Né? Você perguntou a regra geral. Pode, porque o pacto ele pode regular outros temas, como promessa de doação, né, etc. Tudo isso que a gente tratou agora. E quem se casa em separação obrigatória tem pacto? A priori, quem casa em separação obrigatória não tem pacto, né? Porque o regime é imposto. O que é que vai acontecer? Quando você fizer o procedimento de habilitação do casamento, vai lá para aparecer no Ministério Público, né? O Ministério Público vai dar o parecer, vai verificar a presença de causa de separação obrigatória, são aquelas do 1641, e já vai dar o parecer nesse sentido, e o juízo vai habilitar para o casamento de acordo com a separação obrigatória de bens. Tá. Mas o que acontece é que a separação obrigatória de bens, historicamente, como Rosa bem pontuou, ela ficou meio fake no Brasil, né? Porque tem uma súmula histórica do STF, que é a 377, que diz que na separação obrigatória é a comunicação de bens. Aí, alguns anos atrás, o professor Zeno Veloso, ele foi instigado por um cliente a dar um parecer, um cliente que era um desembargador aposentado e que ia se casar e tinha mais de 70 anos. E, por conta disso, se casaria na separação obrigatória, mas ele queria, na verdade, se casar com afastamento da súmula 377, porque ele não queria comunicação patrimonial. O que ele queria era um casamento com a efetiva separação de bens. E aí o Zeno Veloso, na época, consultou muita gente. Eu tive a felicidade de ser consultado à época informalmente por ele, dentre tantos outros colegas que foram consultados. E o Zeno Veloso me fez a seguinte pergunta, né? Ser que é objetivo. A súmula 377 é questão de ordem pública? Por quê? Porque se eu entendo que ela é questão de ordem pública, eu não tenho como afastar. Se eu entendo que ela não é questão de ordem pública, eu tenho disponibilidade sobre ela, é disponível o tema, eu tenho como afastar, fazer um pacto com afastamento. E à época eu entendi, como a maioria, que não era uma questão de ordem pública. Inclusive porque o desejo do legislador era a separação de bens. Quem trazia comunicação era a jurisprudência e não o legislador. E aí passou a Zeno a defender a tese de que sim, como você bem pontuou, aqueles que vão se casar em separação obrigatória podem fazer o pacto afastando a incidência da súmula 377, com que eu concordo. Debate interessante aí é o seguinte, viu? Muito interessante. E aí? Se casa em separação obrigatória com o mero afastamento da súmula 377 ou se casa em separação convencional? Aí você tem uma divergênciazinha na doutrina, né? Há quem entenda que se casa em separação convencional, o que eu discordo. Eu entendo que você se casa em separação obrigatória e o pacto apenas afasta a súmula. Estou aqui com o professor Simão da USP e Ana Luísa Nevares da UERJ. Por que eu entendo isso? Porque se você tem imposição de separação obrigatória, você não tem a liberdade de escolha do regime de bens. Não tem. Exatamente. Então você tem obrigatória. Você pode afastar a súmula, mas você se casa em separação obrigatória. Tá, mas isso muda o quê? Na sucessão. Porque na separação convencional, vai concorrer.
ocorre com descendente. Na obrigatória, não. Exato. Então, você tem um impacto importante nisso. Então, eu entendo que se casa na obrigatória, tá? Com afastamento apenas da súmula 377. Mas tem pano para manga nessa discussão. O enunciado ordinário, que é o enunciado 634, ele, por exemplo, dá a entender que você poderia escolher o regime da separação convencional. Mas, Travou enfim, um pouquinho aqui para mim, pronto, voltou. Sim. tem... Doutor Luciano, inclusive, a gente começou pela separação obrigatória, aproveitando aqui, tem algumas situações que é importante também a gente destacar, que apesar, né, por exemplo, a questão do menor de 16 anos, né, que apesar de necessitar ali a separação obrigatória, no caso, é a questão da imposição do regime, mas depois eles podem alterar esse regime, né, numa situação depois de maioridade. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, porque somente os maiores de 70 que não vão poder, né, fazer essa alteração. E aí a gente já fala também, arremata a possibilidade de alterar os bens, alterar o regime de bens, quer dizer, os requisitos. A questão é que eu também tenho muita dúvida em relação a essa questão da autorização judicial, se essa motivação, por que eu, né, se não fere o princípio da autonomia privada daquele casal. Como seria esse tipo de motivação detalhada, prova documental? Ou basta eu chegar e dizer, eu quero mudar o regime de bens porque é o mais adequado para o meu casamento daqui para frente, ex-nunc, ex-nunc. Então, acho bem interessante também essa discussão. Sim, Rosa, muitos temas interessantes aí. Manda um abraço também para a Angélica, que está aqui. Angélica é minha cliente de anos. Que bom viver por aqui, Angélica. Então, muitos temas interessantes, né? Vamos lá. Olha só. A sua primeira questão remeteu aí justamente à separação obrigatória no casamento de menor de idade, né? E aí há uma primeira nota importante que a gente tem que recordar, é que o direito brasileiro em 2019 ele teve uma alteração legislativa no Código Civil que proibiu de uma vez por todas o casamento do menor de 16 anos em qualquer circunstância, né? Então, hoje, o menor de 16 anos não pode se casar, é proibido o casamento infantil, enfim, juvenil, chamam alguns, mas persiste a possibilidade, como Rosa bem lembrou, do casamento daqueles que têm entre 16 e 18. Esses podem casar. Vão precisar de autorização dos pais ou dos responsáveis. Se não autorizarem, podem até pedir um suprimento judicial, né? E se casando com suprimento judicial, terão a imposição do regime da separação obrigatória de bens. Aliás, sempre que eu digo isso, o povo fala assim, pô, Luciano, o sujeito tem lá entre 16 e 18, os pais divergiram entre si para autorizar ou negaram imotivadamente, ele vai pedir o suprimento judicial, mas ele precisa dos pais para ajuizar a ação. Quem é que vai ajuizar essa ação? Rosa, a Defensoria Pública, né? Que exercita o papel aí da curatela especial. A doutora Andréa também está lá na respectiva lei da organização. Então, é elas que vão aí poder representar e buscar essa autorização. E aí, como Rosa bem pontuou, casou-se por autorização do juiz, casou-se em separação obrigatória de bens. Outra situação, se casou em desrespeito às causas suspensivas lá do 1523 do Código, se casa em separação obrigatória de bens, como aquele que já se divorciou, mas ainda não fez partilha de bens. Aí vai se casar com outra pessoa, se casa em separação obrigatória. Nesses casos, a doutrina e a jurisprudência defende que no futuro, cessado o fato gerador da separação obrigatória de bens, as partes poderão ajuizar uma ação de mudança do regime de bens, né? Elas podem requisitar a alteração desse regime de bens, desde que haja um processo judicial, haja consenso e motivo, como Rosa bem pontuou, participação do Ministério Público, né? E a verificação de que não há nenhum tipo de desrespeito a terceiros. Inclusive, o CPC determina que seja publicado um edital e que o juiz julgue apenas pelo menos 30 dias após a publicação deste edital. Está lá no 1639 do Código Civil e 734 lá do nosso CPC. A situação que se coloca aí, Rosa, são algumas sobre essa mudança de regime de bens, como você bem já anteviu. Primeira situação é, poxa, tem que ser pedido consensual e motivado. Consensual, ok, porque não dá para a gente entender que um cônjuge vai obrigar o outro a mudar o regime de bens na constância do casamento,
sem que haja a concordância do outro. Consensual, ok, beleza. Entretanto, motivo? Como assim motivo? Esse motivo tem que ser jurídico? Ou será que esse motivo pode ser pessoal? A gente tem exemplos de motivos jurídicos. Eu já fiz várias lá no escritório de pessoas que são casadas em comunhão universal, casaram lá antes de 77, e aí resolveram abrir uma sociedade entre si. E o 977 do Código Civil proíbe aqueles que são casados em comunhão universal de serem sócios. Qual é a saída? A ação de mudança de regime de bens. Já fiz algumas vezes. Tá, esse é um motivo fácil, que é jurídico. Mas e se for um motivo pessoal? Tipo, eu sou casado com Rosa. Rosa é uma empresária que assume grandes riscos. E a gente se casou em regime de comunhão parcial. Agora, no desenrolar do casamento, isso vem me incomodando. Pô, Rosa, eu não quero me separar de você, mas também não estou afim de correr o risco que você corre, né? Vamos mudar o regime para separação de bens. Será que esse motivo seria legítimo ou não seria legítimo? Eu entendo que um direito de família mínimo, né, com força inclusive no 1513 do Código Civil, que trabalha com a ideia de que o Estado e agentes privados não devem intervir nas relações familiares, a não ser que haja interesse público. Presente os demais requisitos, não tem prejuízo a terceiro, publicou o edital, as resoluções dos respectivos tribunais exigem que você junte muitas certidões negativas, né? Protesto, distribuidores, etc., para que demonstre que não há nenhum prejuízo, não há fraude ao crédito. Eu entendo que é viável, entendo que é possível, entendo que não cabe ao Poder Judiciário fazer essa sindicância judicial acerca do motivo. Vai violar a privacidade, vai violar a intervenção mínima, direito de família mínimo, enfim. Há uma prela de argumentos. Mas é um risco. Sem contar, Rô, nisso tudo, que as partes poderiam simplesmente se divorciar e casar de novo entre si, né? O que seria o teatro do absurdo. Né? Era feito isso na comunhão universal, ainda estou Luciano. É... Eu andei assistindo umas lives e tinha um professor falando exatamente isso, que na época da comunhão universal, como era para sempre, quando eles queriam mudar o regime, tinha que se divorciar e casar novamente. Exatamente. O que é um teatro do absurdo, assim, né? Você pensar, poxa, isso é, entre aspas, um jeitinho brasileiro para resolver um problema que seria resolvido, na verdade, através da respectivação. Então, acho completamente desnecessário, né, essa sindicância do motivo. Mas há um risco, a depender aí do juízo que você esteja, né, do juiz querer detalhes acerca do motivo, isso gerar para você algum tipo de dificuldade na alteração do regime de bens. O que eu particularmente repito, acho um teatro do absurdo, acho que o Poder Judiciário não deve adentrar no motivo, ele deve se prender ali se tem prejuízo a terceiros ou não, etc. Como a Vânia apontou aqui, e essa era a minha pontuação que eu ia fazer na sequência, ressinto, né, e lamento de não ter a oportunidade no Brasil de alterar o regime de bens do casamento em um tabelionato de notas. Se todos forem maiores, capazes, não houver nascituro, em consenso e se comprovando que não há nenhum prejuízo a terceiros. A gente já faz, desde 2007, divórcio e separação extrajudicial. A gente já faz, desde 2007, inventário e partilha extrajudicial. Então, me parece, né, que deveríamos também ter essa oportunidade de realizar isso no tabelionato. Infelizmente, a lei não nos possibilita, né, burocratizou o tema, então a gente precisa de uma ação judicial. Rosa, lhe peço licença para ler aqui a pergunta. Eu estou adorando, doutor Luciano, porque realmente, às vezes, eu não consigo acompanhar e é muito bom fazer live com você, porque você lê todas as perguntas. Acho ótimo. Professor Ivan Brand, procurador do Estado aqui na Bahia, advogado familiarista de longa data, meu colega aí, ex-adverso muitas vezes, com muita alegria. Ivan, um abraço, que bom lhe ver por aqui, meu irmão. A mudança do regime da separação obrigatória para outro regime também não é um jeitinho brasileiro? Seria, Ivan, seria, concordo com você. Mas, neste caso aí, ela seria viável apenas cessar da causa da separação obrigatória, né? Então, como a causa caiu, aí eu particularmente entendo como viável. Aí o STJ tem alguns precedentes nessa linha, porque essa separação obrigatória ela só teve fato gerador na causa. É por isso que o maior de 70 anos nunca teria como sair da separação obrigatória, né? Porque ele não vai... Só se ele fosse o Benjamin Button, né? Mas ele não vai retroceder na idade. Mas, enfim, Ivan, eu entendo como viável.
Rosa, ainda nas questões que você pontuava, né? Uma que vem acontecendo muito é essa de você fazer o pacto e não casar. Isso vem acontecendo demais. E aí, será que o pacto serve para Sim, é regular? verdade. A gente acabou não concluindo essa É, pergunta. será que o pacto serve para regular, né, a união estável? O STJ tem 2 julgados sobre esse assunto. Um contrário ao outro, né? Para ficar uma delícia aí. Eu fiz essa pesquisa recentemente por conta da tese. Só tem 2. Um de 2014 e um de 2016, um contrário ao outro. O de 2014 diz que o pacto antinupcial não serve para regular a união estável, porque o Sim, pacto antinupcial só produz efeitos no casamento. O outro é uma situação que você deu exemplo, Rosa. Fizeram um pacto e antes de se casar passaram um período em união estável. Esse pacto sim, elegia a separação convencional de bens. E o STJ entendeu que aquela autonomia da vontade manifestada no pacto para gerir a conjugalidade já deveria gerir a conjugalidade da união estável. Dentre as 2 teses, eu confesso que eu quebrei muita pestana para chegar a uma conclusão sobre isso. Ainda tenho lá minhas dificuldades ainda, não é uma conclusão completamente fechada, mas eu tendo mais para a possibilidade do pacto antinupcial regular a união estável, porque eu entendo que a união estável é uma conjugalidade, assim como é o casamento, e o nosso sistema, apesar de eu não concordar, cada vez mais iguala a união estável ao casamento, né? A gente igualou o regime sucessório, enfim, né? Uma série de isonomias. Então, não haveria motivo, me parece, para a gente não aproveitar esse pacto, que inclusive exige forma pública, enquanto o sim. contrato de convivência é mero instrumento particular. Mas o tema é polêmico. Porque aí, doutor Luciano, iria esbarrar na questão da eficácia do pacto, né? Que só poderia ter a eficácia com a celebração do casamento. Então, eu vejo assim que poderia aproveitar o pacto e dar um efeito retroativo ao início da união estável, né? É isso que o senhor quis dizer ou eu entendi errado? Exatamente isso aí. Você Ah, teria, sim. como diz o Tartucci, uma pós-eficácia do pacto com aproveitamento em união estável. Pronto. É o que eu penso, mas ainda assim há polêmica, né? Porque eu conversava sobre isso com um professor recentemente, o professor Eric Granstup. Ele me dizia, pô, Luciano, mas as pessoas que fazem o pacto, elas fazem o pacto para começar a produzir efeitos no casamento, né? Será que isso não violaria a boa-fé? Isso. Doutor É, Luciano, eu não sei aqui se a gente vai se estender um pouco além das 20 horas. Eu não sei se o Instagram, eu acho que ele espera um pouquinho, eu acredito que sim. Mas, de qualquer forma, eu já vou lhe agradecer imensamente. Eu estou assim, tão feliz, que live maravilhosa. Verdade, Aline. Agradeço demais aqui seus ensinamentos valorosos. O senhor está com um livro novo? Mostre para a gente aí. O oh, senhor comentou aí do último, só se viu a família. vamos Eu lá. queria agradecer imensamente a todos que puderam estar aqui, ao doutor Luciano, que veio aqui nos brindar, e eu quero mais, viu? Essa aqui é a primeira de outras. Ô, Rosa, eu adorei. O tempo voou, viu? O tempo voou. É, A gente tem um volume único, né? Editoras de Esporte, Sim. volume único, meu e do Roberto Figueiredo, Robertinho, meu irmão. A gente escreve junto. O Roberto também é professor, atua, enfim. Temos o Código Civil comentado, que a novidade é que a gente colocou a Lindb nele. Esse aqui é meu e do professor Cristiano Chaves, Certo, Wagner Inácio. Esses são os 2 maravilha. livros aí que eu sei que o pessoal aqui é um pessoal mais voltado para concurso e para parte profissional. E esses 2 livros ajudam demais. Eu queria também, Rosa, lhe agradecer antes que o Instagram nos derrube, né? Agradecer a todos que estiveram aqui hoje. Eu adorei. Vou voltar com certeza. Espero um dia também recebê-la lá no meu perfil. Acho que você vai deixar a live disponível, né? Se você deixar. Vou. Eu até me informei como é que eu posso gravar e deixar no YouTube, lá no meu canal. Eu vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu vou deixar aqui com certeza no Instagram. Deixe no Instagram, por favor, nos 2, que aí eu Vou. faço a divulgação. E deixo o meu abraço aqui, grande, para todos que estiveram aqui. Desejo muita saúde, muita paz. Foi muito legal. Muito legal. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Um grande abraço, doutor Luciano. Até a próxima. Abraço, Rosa. Tchau, tchau.